Imagine por um momento que você tem em suas mãos o Evangelho perdido, aquele que foi escondido das massas e considerado perigoso para a fé oficial. Um Evangelho que revela não apenas uma Maria Madalena diferente da imagem tradicional, mas também um ensinamento de Cristo que contradiz tudo o que sabemos sobre o cristianismo. O que você faria com esse conhecimento? Você o esconderia ou o compartilharia, desafiando séculos de doutrinas e convenções? Há muito tempo, em um tempo de grandes revelações espirituais e disputas religiosas, um evangelho circulado nas sombras. Esse texto, que os estudiosos chamam de Evangelho de Maria Madalena, foi banido da Bíblia e suprimido pelas autoridades religiosas. Mas por que exatamente isso aconteceu? O que havia nesse evangelho que fez com que ele fosse considerado tão perigoso que precisasse ser apagado da história oficial? Neste vídeo, vamos explorar os mistérios do Evangelho de Maria Madalena e o motivo pelo qual ele foi banido. A resposta, como veremos, vai muito além de uma simples decisão de editores religiosos. É uma história de poder, controle e, acima de tudo, de conhecimento oculto. Maria Madalena, muitas vezes retratada como uma simples seguidara ou até mesmo uma pecadora, surge neste evangelho como uma figura profundamente espiritual, possuidora de sabedoria que desafia a própria natureza de Cristo e de seus ensinamentos. Mas o que ela sabia que ninguém mais sabia? Quais verdades secretas ela possuía que ameaçavam as fundações do cristianismo primitivo? Vamos juntos descobrir o que foi perdido no tempo e as razões pelas quais esses segredos foram ocultados. Este não é apenas um mergulho no passado distante, mas uma investigação sobre como esses mistérios ainda podem ressoar em nossas vidas hoje, trazendo novas luzes sobre o caminho espiritual e a verdadeira mensagem de Cristo. Fique conosco enquanto desvendamos o que foi escondido e, finalmente, revelado. Para entender por que o Evangelho de Maria Madalena foi banido, precisamos primeiro viajar ao coração da religião primitiva, quando as doutrinas cristãs ainda estavam sendo moldadas e disputadas. O cristianismo, como o conhecemos, não surgiu em um único momento ou com uma única voz. Ao contrário, ele emergiu de uma teia complexa de crenças, filosofias e mistérios, muitas vezes em conflito entre si. A história por trás do Evangelho de Maria Madalena está entrelaçada com a luta por poder, controle e a preservação de certas verdades espirituais que poderiam ameaçar a autoridade da Igreja nascente. Nos primeiros séculos da era cristã, os seguidores de Jesus estavam dispersos por várias regiões e não havia uma única visão sobre sua vida e ensinamentos. Cada grupo tinha suas próprias interpretações, muitas delas carregadas de misticismo e simbolismo, mas também profundamente esotéricas. Textos apócrifos, ou seja, aqueles que não foram incluídos no cânon oficial, circulavam livremente entre as comunidades cristãs. O Evangelho de Maria Madalena é um desses textos, redigido provavelmente no segundo século, muito tempo após a morte de Cristo, em um contexto onde o cristianismo ainda não tinha se estabelecido como uma religião organizada e dogmática. O Evangelho em si não fala de um simples relato da vida de Cristo, mas de uma abordagem mais profunda e filosófica dos ensinamentos que ele deixou. A figura de Maria Madalena, que, de acordo com a tradição cristã, foi uma seguidora próxima de Jesus e é comumente retratada como uma mulher arrependida, surge aqui de forma muito diferente. Maria Madalena, no Evangelho proibido, é uma sábia, alguém que possui um entendimento mais elevado sobre os mistérios espirituais e a verdadeira natureza de Cristo. Ela não é apenas uma seguidora, mas uma líder espiritual. O texto revela
uma visão do cristianismo que se afasta da ortodoxia e questiona a hierarquia entre os homens e as mulheres na igreja nascente. Isso, sem dúvida, foi uma das razões para sua supressão. Se Maria Madalena tinha acesso a conhecimentos profundos e era considerada uma reveladora dos ensinamentos secretos de Cristo, como seria a autoridade masculina da igreja se todos soubessem disso? Além disso, o Evangelho de Maria Madalena não faz parte do cânon bíblico, porque o cristianismo primitivo estava se formando em um contexto político e religioso em que a autoridade das figuras e textos oficiais precisava ser consolidada. Em um mundo onde os imperadores e os líderes religiosos da igreja estavam buscando poder, qualquer texto que questionasse a hierarquia ou oferecesse uma visão alternativa dos ensinamentos de Cristo poderia ser visto como uma ameaça. A ortodoxia, que se estabeleceria ao longo dos séculos, não poderia permitir que um texto como este, com seus ensinamentos místicos e subversivos, causasse divisão ou enfraquecesse a fé de uma igreja que ainda estava em seus primeiros passos. Esse contexto histórico revela que, por trás da decisão de banir o Evangelho de Maria Madalena, havia muito mais do que apenas uma preocupação com a pureza teológica. Havia o desejo de controlar quem tinha acesso ao verdadeiro conhecimento espiritual e de garantir que a igreja tivesse a última palavra sobre a interpretação dos ensinamentos de Cristo. Mas e se estivermos apenas arranhando a superfície? Se o motivo para o banimento do Evangelho for mais profundo e misterioso do que podemos imaginar? Vamos continuar explorando, porque a história de Maria Madalena e seu Evangelho perdido está longe de ser uma simples disputa por poder religioso. Agora, vamos entrar no cerne do que o Evangelho de Maria Madalena realmente ensina e por que suas palavras foram consideradas tão perigosas. A primeira revelação que este Evangelho oferece é que Maria Madalena não é apenas uma seguidora de Cristo, mas a única figura capaz de compreender e interpretar seus ensinamentos mais profundos. Em uma das passagens-chave, Maria Madalena é retratada como a mais próxima de Jesus, com uma sabedoria espiritual que transcende a de outros apóstolos, como Pedro e João. O que o Evangelho revela é que, enquanto os outros discípulos se concentravam nos aspectos externos de Jesus, como seus milagres e sua missão pública, Maria Madalena compreendia os aspectos internos e espirituais. Ela sabia dos mistérios ocultos, da verdadeira natureza do ser humano e da relação entre a alma e o divino. Este entendimento é simbolizado pela sua relação com Cristo, que a vê como uma porta para os ensinamentos mais profundos. Quando ele chama de a discípula predileta, há uma referência implícita à sabedoria que ela possuía e à sua capacidade de transmitir essa verdade a outros, algo que poderia, inevitavelmente, minar o poder centralizado na igreja. Mas qual é exatamente a essência dessa sabedoria? No Evangelho, Maria Madalena nos guia por uma jornada espiritual que ultrapassa o simples desejo a Cristo e adentra os reinos mais profundos da alma humana. Ela nos fala sobre a purificação da alma, a superação do ego e a busca pela união com o divino, conceitos que mais tarde se tornariam essenciais para as escolas esotéricas e místicas, mas que, no contexto do cristianismo primitivo, eram revolucionários. Em um momento crucial do Evangelho, Maria Madalena discute a ascensão da alma, explicando que a verdadeira salvação não se encontra em seguir cegamente um líder ou um sistema de convicção, mas sim em superar as limitações do corpo e da mente. Ela descreveu o caminho espiritual como uma jornada de autodescoberta e iluminação interior, algo que poucos discípulos estavam prontos para aceitar na época. A profundidade dessa filosofia toca a alma e nos faz questionar até que ponto
Estamos interessados em alcançar a verdadeira compreensão de nossa natureza espiritual? Além disso, o Evangelho de Maria Madalena também introduz um conceito crucial que desestabiliza a posição tradicional da Igreja. O conhecimento secreto ou esotérico não é limitado a um grupo de eleitos ou aos apóstolos masculinos, mas pode ser acessado por qualquer um que busque a verdade interior. Isso coloca em risco a estrutura de poder que a Igreja começava a consolidar, onde apenas os líderes clericais masculinos detinham o acesso ao conhecimento sagrado. Esses ensinamentos não são apenas filosóficos, mas práticos, oferecendo um caminho de transformação pessoal que vai além da moralidade convencional e da obediência a dogmas externos. Eles nos convidam a olhar para dentro de nós mesmos, a confrontar nossos próprios demônios internos e o despertar para uma realidade espiritual mais ampla, onde o ego e as limitações da matéria são transcendidos. Porém, à medida que essas revelações se desenrolam, surgem mais perguntas. Se Maria Madalena possuía esse conhecimento oculto e tão profundo, o que mais ela sabia sobre o papel de Cristo e o significado de seus ensinamentos que foi ocultado para nós? O que mais há por trás das palavras e ações de Jesus que foram arquivos planejados da versão oficial da história, o que foi perdido para sempre na escuridão do tempo? Essas perguntas formam a base do mistério que continua a nos fascinar até hoje. Mas antes de nos aprofundarmos ainda mais, vamos explorar as camadas mais ocultas e as interpretações alternativas que desafiam tudo o que sabemos. À medida que aprofundamos nossa compreensão do Evangelho de Maria Madalena, chegamos a uma série de conceitos espirituais e esotéricos que desafiam as convenções convencionais pela Igreja e pela tradição cristã. Maria Madalena não apenas transmite sabedoria sobre o caminho da iluminação, mas também oferece uma visão única da natureza do universo e da relação entre o humano e o divino. Entre as passagens mais enigmáticas do Evangelho, ela discute as questões do sofrimento, do destino da alma e da verdadeira natureza da herança, revelando camadas de conhecimento místico que estavam longe de serem aceitas pela ortodoxia. Um dos ensinamentos centrais que emergem do texto é o conceito de dualidade entre o corpo e a alma. Maria Madalena fala sobre a jornada da alma após a morte, questionando as tradições vigentes que definem a salvação de uma maneira e exterior. Ela revela uma visão mais profunda, que envolve o ciclo de ascensão espiritual, onde o processo de purificação e transformação vai muito além do simples perdão dos pecados. A alma, segundo ela, deve enfrentar seus próprios demônios internos para alcançar a verdadeira união com o divino, algo que ressoa com as doutrinas místicas de várias tradições antigas, como o gnosticismo, o hermetismo e o platonismo. O Evangelho de Maria Madalena também oferece uma perspectiva incomum sobre o papel de Cristo, não como um salvador que apenas perdoa, mas como uma figura que ensina como cada ser humano pode, por si só, alcançar a iluminação. Cristo, de acordo com este Evangelho, não se limita a ser um mediador entre Deus e o homem, mas um exemplo daquilo que todos nós podemos nos tornar. Ele revela que a verdadeira ascensão não é física, mas espiritual, uma ascensão do ser interior para uma compreensão mais elevada da realidade. Esta visão, que desafia a ideia da ressurreição literal, foi uma das razões pelas quais o Evangelho foi rejeitado. Ela questionava a essência do cristianismo primitivo e as bases sobre as quais a Igreja construiu sua doutrina. Em outra passagem intrigante, Maria Madalena fala sobre os 7 poderes que governam a alma humana, forças que representam os aspectos mais obscuros da psique e do ego.
Ela descreve como esses poderes devem ser superados para que a alma possa ascender e alcançar a luz divina. Esses ensinamentos, embora misteriosos, refletem antigas tradições esotéricas de purificação e transformação da consciência, que estavam em grande parte fora do alcance das massas e não se alinhavam com a ideia de uma religião organizada. Em vez disso, eles oferecem uma visão de conhecimento secreto, acessível apenas aos iniciados. O Evangelho também apresenta uma crítica velada à autoridade religiosa de seu tempo. A exclusão do texto por parte das autoridades da Igreja não foi apenas uma questão de controle do conhecimento, mas também de proteção de uma estrutura de poder que poderia ser abalada pelas ideias que Maria Madalena propunha. A presença de Maria como um líder espiritual que acessa uma sabedoria direta de Cristo, enquanto os apóstolos lutavam para compreender os ensinamentos, desafiava o status quo e a educação masculina que começava a tomar forma na igreja. Ela representava uma ameaça, não apenas como mulher, mas como portadora de uma visão que ia além das limitações impostas pelas doutrinas institucionais. Além disso, as ideias esotéricas sobre o corpo, a alma e a transcendência que Maria Madalena transmite assemelham-se muito às filosofias ocultas de várias tradições antigas. Há uma conexão profunda com o conceito de gnose, o conhecimento direto e intuitivo do divino, que permeia o Evangelho. Em vez de um relacionamento de subordinação a uma autoridade externa, o Evangelho sugere que uma verdadeira autoridade reside dentro do ser humano, em sua capacidade de alcançar uma conexão direta com o divino, algo que seria considerado herético pela Igreja. Esses ensinamentos estavam tão distantes da visão ortodoxa do cristianismo primitivo que sua exclusão da Bíblia não foi uma simples decisão editorial, mas uma medida para preservar o controle da Igreja sobre o conhecimento sagrado. No entanto, o que é fascinante é que, apesar da sua exclusão oficial, o Evangelho de Maria Madalena não desapareceu completamente. Ele sobreviveu, oculta nas sombras da história, aguardando o momento em que as almas buscadoras poderiam encontrar suas páginas e, finalmente, entender as verdades que ele contém. Mas as perguntas permaneceram. Essas doutrinas esotéricas eram tão cruciais para a verdadeira mensagem de Cristo, porque elas foram silenciadas. O que o Evangelho de Maria Madalena ainda pode nos ensinar sobre o caminho espiritual e o que mais está escondido nas sombras das Escrituras perdidas. Ao aprofundarmos mais fundo, podemos começar a perceber que a verdade não é um monólito, mas uma multiplicidade de visões que juntas podem iluminar o caminho para a verdadeira iluminação. Agora que desvendamos os ensinamentos e a profundidade do Evangelho de Maria Madalena, a questão que surge é: como podemos aplicar essas revelações em nossas próprias vidas? O conhecimento contido neste Evangelho não é algo distante, que deve ser admirado apenas na teoria, mas algo que pode transformar nossa percepção do mundo e da espiritualidade, e até mesmo nosso entendimento de nós mesmos. Ao explorar esses ensinamentos, encontramos ferramentas para a prática espiritual diária, que nos convidamos a uma jornada de autoconhecimento, transformação interior e elevação espiritual. A primeira aplicação prática que podemos extrair é o conceito de conhecer a si mesmo, algo que Maria Madalena enfatiza como essencial para a ascensão espiritual. No Evangelho, ela nos desafia a confrontar nossos próprios demônios internos, a lidar com o ego e a transformar os aspectos sombrios de nossa psique. Isso nos leva à prática do autoexame, uma reflexão constante sobre nossos pensamentos, sentimentos e ações. A cada dia, podemos reservar momentos para silenciar a mente, mergulhando em nossas emoções e pensamentos mais profundos. Em vez de fugir do que é desconfortável, como a dor,
o medo ou a raiva, podemos aprender a observar essas emoções, sem julgamento, como elementos necessários no processo de purificação da alma. Outro princípio que Maria Madalena transmite é a importância da ascensão espiritual através da superação do ego. No Evangelho, ela descreve como a alma deve passar por uma série de provas e confrontos com seus próprios limites para alcançar a verdadeira liberdade. No mundo moderno, isso pode ser aplicado por meio da prática da humildade e da disciplina. Podemos buscar liberar a mente das distrações mundanas, praticando a meditação, o mindfulness ou qualquer outro exercício que nos ajude a nos desvincular das identificações superficiais que fazem com o corpo e com o ego. Ao fazermos isso, começamos a experimentar uma conexão mais profunda com nosso ser interior e com o divino, sem as barreiras do orgulho ou do medo. Além disso, a ideia de que a verdadeira salvação é uma jornada individual de autodescoberta e não uma simples subordinação a dogmas externos, nos desafia a buscar o conhecimento por nós mesmos. O Evangelho de Maria Madalena nos convida a questionar tudo o que nos foi ensinado e a buscar uma verdade mais profunda, mais autêntica. Isso pode ser feito por meio de estudos espirituais, leitura de textos esotéricos e filosóficos e, acima de tudo, por meio da experiência direta com o divino em nossa vida diária. O conhecimento espiritual não está reservado para os eruditos ou para os iniciados. Ele está ao alcance de todos que buscam verdadeiramente. A prática do desapego também é uma chave importante que surge do Evangelho. Ao libertar-nos das amarras do materialismo, das posses e da necessidade de validação externa, começamos a caminhar em direção à liberdade espiritual. Maria Madalena ensina que a verdadeira riqueza vem da experiência direta com o Espírito, não do acúmulo de bens materiais ou da promoção social. Isso nos convida a rever nossas prioridades, a desapegar de tudo o que não nos serve espiritualmente e a buscar o que realmente nos nutre em nível profundo. Por fim, a tolerância do sofrimento como parte do processo de ascensão espiritual é uma prática poderosa que o Evangelho nos ensina. Maria Madalena nos revela que a dor, longe de ser algo a ser evitado, é um meio de transformação e crescimento. Em nossa vida cotidiana, ao invés de tentar evitar a dor, podemos aprender a abraçá-la, observando que ela tem um propósito mais profundo e que pode nos levar a uma maior compreensão de nós mesmos e do mundo. Através dessa acessibilidade, encontre um caminho mais suave e mais iluminado, em que o sofrimento se torna uma porta para a sabedoria. Essas práticas, tiradas diretamente do Evangelho de Maria Madalena, podem ser aplicadas diariamente para transformar nossa mentalidade e nossa conexão com o divino. Cada passo nessa jornada é um convite para nos aprofundarmos na sabedoria que foi escondida por tanto tempo, mas que agora está disponível para aqueles que buscam. O caminho da ascensão não é fácil, mas é o caminho da verdadeira liberdade espiritual, e a chave para acessá-lo já está em nossas mãos. Agora, a pergunta que fica é: você está disposto a trilhar esse caminho, a abraçar os mistérios que foram escondidos por tanto tempo e a abrir sua mente para o que está além do que os olhos podem ver? O Evangelho de Maria Madalena nos desafia a fazer exatamente isso. E somente ao vivermos suas lições poderemos realmente compreender o profundo poder transformador que elas possuem. À medida que chegamos ao fim dessa jornada pela sabedoria do Evangelho de Maria Madalena, somos confrontados com questões que até hoje permanecem misteriosas. Por que o Evangelho foi banido? O que sua mensagem poderia realmente ter sido revelada sobre a natureza de Cristo e o papel espiritual da humanidade? E mais importante,
Como essas revelações ocultas podem transformar nossa própria experiência espiritual? O que Maria Madalena compartilha conosco é mais do que simples ensinamentos antigos. É um convite à transcendência, um chamado para que olhemos para dentro e descubramos a verdade escondida em nossos próprios corações. Seus ensinamentos, longe de serem antiquados ou irrelevantes, são atemporais, desafiando-nos a romper com as convenções e buscar uma conexão mais profunda com o divino, sem intermediários, sem dogmas. A verdadeira mensagem que o Evangelho de Maria Madalena oferece é clara. A iluminação e a salvação estão ao alcance de todos, mas exigem coragem, autoconhecimento e, acima de tudo, a disposição de enfrentar nossas próprias sombras e limitações. Ao seguir os passos de Maria Madalena, podemos perceber que a verdadeira sabedoria não é um conhecimento distante, mas algo vivo, acessível em cada momento da nossa vida cotidiana. Agora, eu te deixo com uma pergunta. O que você fará com o que aprendeu hoje? Os ensinamentos escondidos do Evangelho de Maria Madalena estão ao seu alcance, mas a chave para desbloquear seu poder está dentro de você. A jornada espiritual de Maria Madalena não é apenas uma história do passado, mas uma prática viva, esperando para ser integrada em sua própria vida. Como você irá integrar essas verdades em sua realidade? E até onde você está disposto a ir para descobrir o seu verdadeiro eu?